Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero a Deus que esteja todo mundo bem, né? É, Faz tempo que eu não coloco vídeo, né? Essa semana foi um pouco difícil, porque vocês sabem que eu trabalho é, com, com turismo, né? Porque essa cidade que eu moro aqui é litoral e a gente depende do turista, né? E quando tá cheio assim, a gente tem que trabalhar, então não dá muito tempo pra gravar, mas essa semana que vai entrar, agora a gente vai começar a gravar. E hoje eu vim contar uma história para vocês que é o mistério do cemitério. Então, essa história foi mandada para uma seguidora. Essa história ela começa assim. É, Ela mora na região de Araraquara e essa história se passou quando ela tinha 15 anos. Então ela conta que naquela época o pessoal era muito religioso, né? Então as pessoas gostavam muito de ir para a igreja. A mãe dela e as amigas, o pessoal daquela cidade do interior, o pessoal é muito religioso, vão muito para a igreja. Não que as outras não sejam, né? Mas o pessoal vai muito. E naquela época o pessoal gostava, as senhoras iam para a igreja, ela colocava um véu na cabeça, né? Para se confessar, para tudo assim. Então ela conta que o vigário da cidade chamava Mário, era Padre Mário. Já era um senhor com uma certa idade. E como aqui na nossa cidade também, né, o nosso vigário ele é novo, né, o Padre Marcos, mas a gente também tem o Padre Gonçalo, que já tem uma certa idade também, que tanto que foi o padre que me casou e batizou o meu filho. E às vezes vem padres de fora para rezar a missa, né? Então tem tempo assim que a gente vai na igreja e tem vários padres diferentes, né? Visita. E diz que naquela época era assim, então o pessoal já estava, todo mundo se conhecia ali, é uma cidade pequena, todo mundo se conhece a maioria, né? Hoje em dia não, que hoje em dia é mais difícil, mas naquela época, e quando chegava na época da quaresma, então todo mundo ia para a igreja, o pessoal respeitava muito, o pessoal não comia carne, tinha sexta-feira, as pessoas não comiam carne na sexta-feira, o pessoal guardava a quaresma, como diziam, né? Eu sei porque minha mãe fazia isso também. E aí quando foi uma vez, chegou, era uma sexta-feira, né? Porque eram 40 dias antes da quaresma, então todas as sexta-feira o pessoal tinha aquela mania de ir para a igreja, as senhoras iam fazer tinha as rezas, né? No final da tarde, tipo às 6 horas, iam para a igreja. Aí chegou um conhecido e falou, olha, eu vi um padre ontem à noite, já era de madrugada, seguindo para o cemitério, todo de capuz, né? O padre, ele tava com todo de preto com capuz na cabeça. O pessoal começou a falar, nossa, mas o que o vigário, o Mário, foi fazer na igreja, no cemitério de madrugada? Aí o pessoal, mas nossa, o padre, ele já é um senhor de idade, ele já anda curvado, tudo, né? Aí o pessoal falou, não, esse daí ele era novo, assim, e uma pessoa com vigor, assim, quando a pessoa é nova, jovem, ela tem aquele vigor, né? Aí disse que começou aquele boato na cidade que tinha um espírito de um padre indo para a igreja, pro cemitério todas as noites, todas as sexta-feira à noite. Aí o pessoal começou a ficar assim, né? Gente, porque por mais corajoso que a pessoa seja, a pessoa tem medo de espírito, de fantasma, né? Aí começou. Então, quando dava sexta-feira, depois da meia-noite, o pessoal via aquele padre vagando pela cidade, todo de preto, com capuz preto na cabeça. E ele sempre ia pro cemitério. Aí quando foi uma vez, é, umas pessoas lá reuniram, uns 3 senhores, e foram para seguir o tal espírito, né? Para ver se realmente ele era um espírito, se ele ia dar no cemitério mesmo. Aí três senhores foram. Aí seguiram aquele padre, mas era descampado e se escondiam para ele não olhar para trás e ver eles, né? E chegou no portão do cemitério e desapareceu. Aí o pessoal falou, nossa, realmente é um espírito, né? Porque quem é que vai para o cemitério depois da meia-noite? E assim, aí começou todo mundo, aquilo se espalhou pela cidade, todo mundo começou a ficar com medo, ficar apavorado e não queria de jeito nenhum mais ir para a reza depois das 6 da tarde. Então aí o padre teve que mudar até o horário da reza, né? Teve que mudar o horário da reza. Aí ele simplesmente a cidade ficou toda empolvorosa, mas sempre tem uma pessoa que é mais corajosa, né? Aí tinha um senhor chamado Zelão, e esse Zelão simplesmente falou: eu vou descobrir esse mistério desse padre, esse fantasma. Aí ele pegou, chamou umas pessoas lá e as mulheres tinham medo que os maridos fossem, porque as pessoas têm medo, você não sabe o que é, a gente não pode brincar com coisas do outro mundo, né? E esse homem falou: não, eu vou porque eu vou descobrir o mistério desse padre, eu vou, e ele foi. Aí quando foi naquela sexta-feira santa, deu meia-noite, ao tal do padre, o espírito passeando pela cidade, todo de preto e com o capuz na cabeça. Com aquela roupa de padre, a batina preta e o capuz na cabeça. E deu ele andou a cidade inteira e o homem atrás.
E ele entrou no cemitério. O homem também entrou. Aí o homem ficou atrás de um túmulo só vendo aonde ia. Aí, só que o cemitério tinha um portãozinho que entrava pelos fundos. E ele viu um outro vulto entrando pelos fundos do cemitério. Ele falou, ué, o que é aquilo? Aí ele começou, escondeu atrás de um túmulo mais perto e ficou olhando. Era uma moça que tinha entrado pelo portão do cemitério e o espírito do padre estava lá. Ela entrou, aí eles começaram a se beijar, ela tirou a roupa, o padre também, e foram transar em cima de um túmulo. Aí o cara não aguentou, ele falou, ei, quem é vocês? O que é isso? Com aquela confusão toda ele descobriu que não era espírito, gente. Era um homem, que assim, a mulher a mulher que entrava pelo portãozinho era a comadre dele e era casada. E o marido estava viajando, então eles aproveitavam todas as sexta-feira que o homem não estava, que estava viajando. Depois da meia-noite ele se fantasiava de padre, que é para não dar na vista, e vinha encontrar com ela no cemitério, que era para ninguém descobrir a traição dos dois, entendeu? E infelizmente, né, ó, o homem contou para a cidade inteira, que tava todo mundo apavorado com medo do tal fantasma, e não existia fantasma nenhum, né? O marido dela ficou sabendo, o compadre lá, o falso padre, teve que fugir da cidade porque o homem queria matar ele, entendeu? E essa é uma história que uma escrita mandou, né? A moça mandou para mim. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma história um pouco curta, não é uma história longa, né? Mas é só para não deixar vocês sem nada no canal, né? E eu espero que vocês tenham gostado. E se souber de uma história assim, ou história diferente, pode mandar que a gente conta aqui também, tá, pessoal? E esse é o mistério, né? O mistério do fantasma do padre do cemitério, né? É estranho, porque às vezes existe mesmo, né, essas aparições. E às vezes tem pessoas que se aproveitam disso para se dar bem. Só que infelizmente esse não se deu bem, né? Porque tinha uma pessoa corajosa na cidade e foi atrás e descobriu o grande mistério, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, passa para os amigos e comentem aí. Comentem se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se já conhecia, se não conhecia. Tá bom, pessoal? Um beijo a todos e uma boa tarde.